Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Na aula de hoje a gente vai falar sobre permutação com repetição. Então, só para a gente entender como funciona a permutação com repetição, vou começar mostrando para vocês a fórmula da permutação com repetição e em seguida a gente vai aplicar ela em um exemplo para a gente ver como é que ela funciona na prática, beleza? Então vamos lá, olha só. Aqui a permutação com repetição ela vai funcionar da seguinte forma: eu vou ter uma permutação de n elementos. Aqui alfa, beta e gama, eles representam para a gente as repetições que vão ter nessa permutação que a gente vai fazer. Então, só para a gente recapitular aqui, n vai ser o quê? Número de elementos, e alfa, beta e gama vão ser o quê? As repetições. Basicamente é isso que a gente vai precisar saber. Porque o que acontece com essas informações? Quando a gente vai fazer o cálculo, eu preciso saber quem é o n, o número de elementos que eu tenho e cada uma das repetições. Eu coloquei aqui 3, mas podem ter mais ou menos repetições também. Como é que funciona? Esse número de elementos, a gente vai aplicar o fatorial dele no numerador e as repetições, a gente vai aplicar o fatorial deles no denominador. Vai então funcionar da seguinte forma: n fatorial seria a permutação de todos os elementos que eu tenho, dos n elementos que eu tenho. Alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial vai ser o quê? A permutação justamente daqueles elementos que se repetem. Então, para a gente entender como é que isso funciona na prática, vamos para um exemplo para a gente entender direitinho como é que funciona. Olha só, aqui diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra batata? Presta atenção que a gente está trabalhando com anagrama. Se a gente está trabalhando com anagrama, a gente vai trabalhar com permutações, tá? Já que a gente vai utilizar todas as letras que a gente tem aqui. E aí a gente vai identificar justamente quem é o n e quem são as repetições que a gente vai ter. Se a gente for observar, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, o n aqui vai ser 6. É a primeira informação que eu tenho. E as repetições que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 3 letras A. Isso aqui poderia ser aqui o alfa, né, da nossa fórmula. 3 letras A. E letra T eu tenho 2. Isso aqui poderia ser o beta, por exemplo. Eu tenho 2 letras T aqui. Então, só para a gente identificar, esse alfa aqui, justamente a quantidade de repetições de letra A que eu tenho. E o beta aqui seria a quantidade de repetições de letra T que eu tenho. Então, eu só preciso saber isso daí. Eu não preciso estar tão focado na fórmula em si. O que eu preciso lembrar? E quando a gente vai montar isso aqui, eu vou ter a permutação de quê? De todos os elementos que eu tenho. Então, permutação de 6 elementos. Que eu identifiquei que é o n aqui, sobre a permutação, no caso, das repetições que eu tenho. Então, permutação de 3 vezes a permutação de 2 elementos. Esse vai ser o cálculo que a gente vai fazer. Então, resolvendo aqui, ó, a permutação de 6 elementos vai ser 6 fatorial. Permutação de 3 elementos, 3 fatorial, vezes permutação de 2 elementos, 2 fatorial. Então, daqui para frente é só a gente resolver os fatoriais que a gente tem para ver o resultado que vai dar. 6 fatorial a gente vai resolver, ele é o maior fatorial que eu tenho aqui, está aparecendo na parte de cima. A gente vai resolver até ter um igual embaixo, um valor igual embaixo, para a gente poder simplificar. Então, eu vou resolver aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vou parar aqui no 3. Por quê? Porque tem um 3 fatorial lá embaixo, tá? Então, eu coloquei o fatorial atrás do 3. Por que coloquei fatorial? Porque eu não continuei até o 1. Só para a gente lembrar. Então, repete o 3 fatorial aqui embaixo, que eu não vou resolver ele. Por quê? Porque eu já sei que eu vou simplificar ele com o de cima. Então, eu vou resolver o quê? O outro fatorial que ficou. Então, quantos ficarem depois, a gente resolve. Então, vai ficar aqui 2 fatorial, vai ser, no caso aqui, vezes 2, vezes 1. Lembra que 2 fatorial é 2 vezes 1. Continuando aqui embaixo, vai ficar da seguinte forma. 3 fatorial vai ser simplificado com 3 fatorial. Lembra que eles têm o mesmo resultado, é como se eu tivesse um número dividido por ele mesmo. Por isso, eu simplifico. O que mais que eu tenho para simplificar? Eu posso dividir aqui, ó, 4 por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a multiplicação que eu tenho é 6 vezes 5 vezes 2. Vai ser a multiplicação que eu vou ter. Então, olha só. 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes 2, 60. Então, a quantidade de anagramas que eu vou ter, a quantidade de anagramas que eu vou conseguir fazer com a palavra batata são 60 anagramas. E aí, o que a gente fez? São 60 anagramas, mesmo que a gente tenha excluído as repetições. Por que a gente exclui as repetições? Quando a gente faz esse processo de multiplicar aqui as permutações embaixo, eu estou eliminando as repetições. Por quê? Se eu trocar de lugar
as letras A, não vai alterar o anagrama que a gente tem, não vai mudar o anagrama. Assim como se alterar de posição as duas letras T, também não altera o anagrama. Por isso a gente precisa fazer essa parte de baixo do cálculo. Para quê? Para que a gente possa eliminar as repetições. Viu, galera? Então essa aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!